Eu queria chamar ao palco os participantes da nossa próxima mesa, que chama-se Falar a Língua do Poder, Narrativas para a Transformação Social. Gostaria de chamar ao palco Christian Wariu, que é comunicador e ativista indígena. Christian, por favor, suba ao palco. Uma salva de palmas para o Christian, por favor. Gostaria de chamar também a Juliana Faria, que é jornalista, escritora, criadora do Think Olga e fundadora do Estúdio Julis. Por favor. Estava aqui do meu ladinho. Tudo bem? Boa tarde. Gostaria de chamar também o Gibson Torres, que é cofundador e gerente executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Seja bem-vindo, Gibson. E a Vanessa Henriques, que é gerente do Instituto MOL, que vai fazer a mediação dessa conversa imperdível. Vanessa, seja muito bem-vinda também. Ah, você, maravilhosa. Obrigada, viu? Ó, microfone para vocês. Acho que tem mais um aqui. Alô? Opa. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer e uma responsabilidade, né? Porque a gente teve discussões muito interessantes ao longo do dia, mas eu acho que esse é um assunto também super engajador, que entra muito na praia do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer e de falar, que é comunicação. Né? Então, se esse evento a gente está falando sobre como doar é uma forma de influenciar o poder, se comunicar também. Né? Quando a gente se comunica, com quem a gente fala, onde a gente se coloca, tudo isso é uma forma da gente influenciar de alguma forma o poder, de transformar a sociedade. Né? Então, eu quero dar as boas-vindas aos convidados. Vou dar aqui uma chance para vocês se apresentarem um pouco, contarem da trajetória. Vou começar com você, Christian, que está aqui do meu lado. Bom, você é um comunicador totalmente multiplataforma, então você está no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, você está fazendo tudo o que a gente imagina hoje em dia sobre comunicação. E eu vejo que tem uma pegada muito grande de apresentar a cultura indígena para um público mais amplo, né, desmistificar certas questões, falar sobre debates contemporâneos. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi essa sua trajetória para se tornar um comunicador ativista. Eu sei que você fez uma participação ali no começo do dia, mas nem todo mundo estava presente, então, se você puder contar para a gente. Testando. Roewahoe, Roendi. Traduzindo isso significa boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, já ensinando outra palavra, Inhe, Roendi. Então, dizer que sim, tudo bem. Bom, meu nome é Christian Wariu, sou indígena, do povo Chavante. O povo Chavante está localizado no estado do Mato Grosso, estado esse ali onde tem presente 3 biomas diferentes, né? A Amazônia em predominância, o Cerrado também é um bioma que também está bastante predominante, e ali um pouquinho de Pantanal. O povo Chavante hoje tem mais ou menos 15, 20 mil pessoas desse povo, e eu sou pertencente a um território chamado Parabuburi, né, tradicionalmente conhecido também como Norossurã, também ali mais ao lado do estado do Mato Grosso. Quando eu vejo essa parte da comunicação, como eu acabei me tornando comunicador e como ativista também, e também me adentrando no movimento indígena automaticamente, eu vejo também que nós indígenas, a gente já nasce meio a uma luta, a gente já nasce meio a um contexto onde a gente tem que defender nossos territórios, defender as nossas tradições, o que a gente é na sociedade hoje. E eu percebi isso muito cedo, porque como um estudante, né, que saiu do território, né, para buscar essas outras oportunidades, o meu pai fez isso primeiramente, buscando trabalho, também sendo um representante, uma liderança indígena que ficou bastante reconhecida aí pelo Brasil. E da minha pessoa, muito jovem, perceber que as pessoas tinham muitas dúvidas, porque não é natural, não é normal
se vê o indígena. Para muitas pessoas não é normal que o indígena esteja ali naqueles espaços, né, ditos como não indígenas, seja na escola, no bairro, enfim, no ambiente urbano. Não é normal. E aí as pessoas elas questionam, elas olham para o indígena ali e falam: o que você está fazendo aqui? Não era para você estar no mato? Não era para você estar caçando? Não era para você estar lá banhando no rio? E, sendo sincero, eu gostaria muito que continuasse assim, mas não é bem a verdade. Ao longo desses 500 anos, né, vocês esperavam mesmo que o indígena permaneceria do mesmo modo que era 500 anos atrás? E aí, essa é uma parte que a gente considera o quê? Um preconceito, né? Um pré-conceito de algo. Mas aí tem a parte do racismo também. Porque essa parte que foi muito presente também durante a minha infância, onde as crianças tinham medo de chegar próximas a mim, porque no entendimento de caso, no entendimento né, que se enraizou na sociedade, era que o indígena, né, ele é selvagem, ele é bravo, ele é isso, ele é aquilo. Ou coisas até mesmo muito absurdas, né, de um coleguinha meu chegar: tu come carne humana, tu é canibal? Ou isso já descendo muito para baixo, assim, perguntar: sua mãe cata o piolho da sua cabeça e come? Então, são coisas que foram chegando, mas que por eu ser filho de uma liderança indígena, que sempre deixou muito claro, tanto o meu e dos meus irmãos, o meu lugar no mundo, foi onde eu percebi que eu conseguia responder tudo de uma maneira muito didática, conseguia responder de uma maneira muito, até mesmo simpática, para essas pessoas que às vezes até tinham essa maldade de chegar e falar essas coisas, ou às vezes estava tão enraizado, tão natural, que não se importavam. Foi onde eu percebi que eu conseguia falar, conseguia me comunicar com essas pessoas, isso muito jovem já, e foi percebendo também essa melhora de convivência, né? Então, se antes, ali no começo do convívio, eu era o indinho, eu era o selvagem, eu era o índio, posteriormente as pessoas começavam a se interessar, porque eu conseguia falar para eles: o meu primeiro nome é Christian, porque isso facilitaria meu convívio com vocês. O meu segundo nome é o Ariú, é o meu nome tradicional, o nome do meu povo, e isso significa tal coisa, tal coisa. E aí os meus colegas, os professores começavam a se acostumar com a ideia, e não só se acostumar, mas também de se interessar. E também de perceber que os outros colegas falam: minha avó aparentemente foi pega no laço. Isso é uma parte violenta também, mas isso é uma outra questão. Ou às vezes de perceber essa linhagem indígena que às vezes a família tinha, e aí perceber que se interessavam pelo significado do nome, se interessar pela luta do movimento indígena, se interessar pela... Isso vai, né, gerando interesse e gerando essa ponte muito... que antes era um abismo, né? Então foi se gerando essa ponte. E aí o que aconteceu foi que, como jovem, eu acompanhei muito aquele boom do YouTube, né? Aquela ascensão dos criadores de conteúdo, onde era possível falar sobre absolutamente qualquer coisa na internet. O espaço da internet acabou sendo muito democrático nesse ponto, onde, infelizmente, lá na mídia tradicional, a gente tem exemplos muito ruins, como a Xuxa, lá em 1900 e tanto, levar vários parentes do povo chavante, nenhum deles entendendo o que estava acontecendo ali, e ela cantar aquela música dela lá para todo mundo. E aí você vem para o espaço da internet, onde, né, vários comunicadores indígenas, eu incluso, conseguimos falar sobre nossa realidade, conseguimos falar sobre nosso contexto. E aí toda essa história para contar que eu sempre me comuniquei, seja em um espaço um pouco menor, mas posteriormente utilizando as redes sociais e alcançando muitas outras pessoas, alcançando muitos outros parentes indígenas que se identificavam com aquilo e sentiam essa violência, mas às vezes não conseguiam se expressar da mesma maneira que eu me expressei ao longo do tempo. E aí de perceber que tem ali um comunicador e está conseguindo se expressar e também está fazendo esse papel que gerava esse valor, né, esse melhor convívio em um espaço curto, né, melhorou o meu convívio como indígena com outros não indígenas, a partir desse momento que eu me comuniquei. Então, o que eu fiz foi utilizar uma ferramenta de um maior alcance. E aí, então, acabei que sempre fui comunicador. Sempre tive que me comunicar para me defender.
E aí eu vejo também, hoje, tendo essa possibilidade de ter sido um dos pioneiros, inspirar muitos outros da juventude indígena a falarem e produzirem conteúdos relacionados à realidade dos povos que eles pertencem. Então, tudo isso aí, só para exemplificar que sempre fui comunicador. Perfeito, Christian, muito obrigada. Bom, Juliana, você também é uma comunicadora ativista, pelo menos eu te conheci assim, pelas campanhas do Think Olga, como Chega de Fio-Fio, Primeiro Assédio, né, que fizeram muito sucesso, chamaram muita atenção. E você, como jornalista, na verdade, o Think Olga surge um pouco desse lugar de encontrar uma parede, uma barreira para comunicar certos assuntos, certas pautas, né? Então, conta pra gente como que foi assumir esse lugar de ativismo feminista quando tudo era mato, digamos assim, na grande, né? Não que não existisse ativismo feminista, mas na grande imprensa, enfim, não tinha esse espaço. Foi ótimo e foi terrível, né? Eu acho que esse ônus e bônus... Oi, Carlinha. Acho que esse ônus e bônus da gente começar a criar novos caminhos, né? Eu comecei no jornalismo com essa grande vontade de trabalhar coletivamente para algum tipo de impacto social. E eu entendi que meu talento era escutar e contar histórias das pessoas, né? Então, gostava muito de fazer isso. Entrei numa mídia tradicional, né, como o Christian trouxe, e o espaço que existe lá para os nossos sonhos não é o que a gente imagina, né? Não era exatamente o que eu imaginava. Então, eu sempre até faço uma meia-culpa. Eu fui trabalhar em revistas femininas, né? Tenho no meu currículo matérias que me envergonham, que jamais, né, faria novamente, nem gostava de fazer na época. E foi um momento também que eu percebi que o que eu escrevia não conversava nem comigo mesma, né? E era muito dolorido e até um pouco violento. Então, a vontade, né, esse sonho de criar a Think Olga foi para levar a comunicação e mostrar que ela podia ser essa ferramenta de mudança também, né? Atravessando essa questão do feminino, que é da onde eu venho, né? Do que é a minha própria história, né? E eu hoje, né, trabalho muito com propósito, fazendo essa consultoria que eu chamo de para pessoas visionárias, né? E que eu sempre gosto também de fazer uma pontuação, né? Quem são as pessoas visionárias? E talvez no nosso... assim, o que vem, né, na nossa cabeça também, muitas vezes pautada por uma comunicação tradicional, tipo, Elon Musk, sei lá, esses grandes homens brancos ricaços, né? E visionários, na verdade, pessoas visionárias, na verdade, são pessoas que têm uma visão, né, que elas estão conseguindo enxergar, às vezes, aquilo que a gente não está conseguindo agora. E isso é um baita privilégio, né, você poder enxergar como o mundo pode ser, né, esse caminho de como o mundo pode ser. Mas não é fácil, porque não é todo mundo que está enxergando, né? Então, essa visão vem, às vezes, para algumas pessoas, e, para a grande maioria, é uma jornada a ser percorrida, né? É um entendimento, é uma compreensão, é uma aceitação, é uma prática com muita negação no meio do caminho. Então, não é simples também, né? Então, por isso que eu digo que foi lindo e uma dádiva poder conseguir enxergar um mundo em que a comunicação se transformava, e isso impactava na vida das mulheres, e aconteceu também. Hoje, a Think Olga tem 10 anos, eu fiquei à frente da ONG por 7. A gente viu muitas mudanças, principalmente com relação à violência contra a mulher. Tivemos a aprovação de uma lei do assédio sexual em locais públicos, né, importunação sexual em 2018. E muitas outras influências, né? Eu já não estou mais também na presidência, mas esse ano a Olga publicou uma pesquisa sobre a cultura do cuidado e como isso fica muito em cima das mulheres, né? E depois reflete em tudo, até mesmo, se a gente for pensar numa ponta, na criatividade. Então, se tem toda essa violência em cima das mulheres, como que a gente também consegue ter tempo para conseguir ter visões de mundos possíveis, né? Então, voltando para a sua pergunta, foi lindo, mas também não é tão simples, né, porque tem uma jornada a ser criada, né, de conscientização, de muita conversa, de convencimento de que é possível ser feito, e muitas vezes, né, nesse processo é feito sem apoio e financeiro, né, também sem apoio financeiro também, né. Então é isso, assim, uma coisa bem agridoce, mas eu tenho ótimas memórias, ótimas lembranças. Perfeito, obrigada, Juliana. Gibson, bom, a gente está aqui na mesa com 2 comunicadores, autodeclarados comunicadores. Pois é, isso que eu ia falar, mas você não deixa a desejar.
que eu já tive em outras participações, em outros eventos. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história e engajando já também na história do Pacto da Promoção pela Equidade Racial, que propõe ali uma linguagem de um protocolo ESG racial, né? Então, entra nessa linguagem das empresas para trazer uma pauta que é fundamental para a sociedade. Olha a surpresa, eu sou comunicador de formação, tá? Então é 3. Somos então, 3. Perfeito. Formalmente, eu sou RP de formação. Bom, eu estava ouvindo o Christian aqui, me chamou a atenção o aspecto que ele trouxe do racismo e de uma certa maneira, como ele desumaniza, né, algumas figuras e, através dessa comunicação, você pode influenciar para o bem ou para o mal. Né? No nosso caso, normalmente é para o lado negativo, ou para cercear esse espaço de fala. E com o racismo em relação à população negra é bem assim, né? A gente desumaniza o máximo para poder colocá-lo naquele lugar de reserva onde você não tem espaço ou você não tem a oportunidade de colocar e falar um pouco sobre as suas dores. Eu acho que o pacto surge muito dessa narrativa, né? Tentando aproximar as empresas dessa realidade que a gente finge não conviver no Brasil, né? Apesar de ser maioria da população, a gente ainda vive numa certa utopia de democracia racial. É como se tivesse tudo bem e que não acontecesse nada e que isso não influenciasse também na sociedade. Então, o pacto vem para oferecer às empresas, eu acho que essa é a melhor narrativa, porque até isso a gente precisa medir, sabe? Se eu for falar de fato como eu gostaria, talvez ninguém me escute, Rodrigo. Mas eu tenho que medir o como eu vou falar para poder chamar a atenção das pessoas em relação ao assunto. Então, a gente cria um protocolo pautado em ESG, né, para oferecer às empresas a possibilidade de ter um diagnóstico assertivo sobre o desequilíbrio racial nos seus quadros corporativos. Mas não aquele desequilíbrio que a gente fala, a minha empresa tem 80% de pessoas negras e está todo mundo na operação, como ainda na escravidão carregando os sacos. Né? Eu quero ver a empresa abrir esses números para falar sobre as posições de gerência, de diretoria, de conselho. Esses a gente ainda não vê estampado nas mídias, nas grandes redes, nos grandes canais de comunicação. E o pacto ensina as empresas, de uma certa maneira, a transformar essa dor num instrumento de planejamento estratégico e dar suporte à empresa para dar essa virada de chave. Eu acho que o protocolo, ao longo desse 1 ano e meio que foi lançado, já traz, através do índice ESG de equidade racial, que é uma ferramenta super inovadora, porque pega os dados públicos da empresa, então não permite o famoso wash, né? Não dá para mudar a informação oficial, e cruza dados com dados da PEA, do CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, e entrega para a empresa um relatório em relação ao como conduzir essa mudança. Esse diagnóstico ele é muito assertivo porque ele garante à empresa a possibilidade dessa virada de chave sem ser punitivo, mas com a virada transformadora e educativa. Esse primeiro índice ele, né, fez um maior sucesso. Hoje a gente tem 62 grandes empresas participando dessa iniciativa. E a gente, depois disso, já lançou outros, digamos, derivados desse produto, né? O índice setorial, que é você poder mensurar o desequilíbrio racial por setor da economia. Afinal de contas, vamos dizer, quem é do agro quer se comparar com o agro, quem é do varejo vai se comparar com o varejo, quem é da educação se compara com a educação, e assim vai. A gente pega a classificação do IBGE para poder ter esses índices setoriais. O último que foi lançado foi o índice Mulheres Negras, porque a gente sabe que, empiricamente, as mulheres negras estão à margem de todos os indicadores, mas a gente não tinha isso comprovadamente com uma ferramenta matemática. Então, as empresas agora também têm acesso a essa metodologia para traçar suas estratégias, não só de contratação, porque a gente defende muito isso, né? A importância de se valorizar os profissionais que já estão dentro do quadro e a importância também da filantropia, do investimento social privado, na formação e qualificação de novas lideranças. Para se acabar também com o discurso de que não tem negro qualificado no mercado de trabalho, porque já não dá mais para ouvir isso. Já é um discurso fadado. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, usar a comunicação, voltando para a pergunta, de maneira favorável a despertar a curiosidade sobre esses mecanismos que já estão disponíveis na sociedade. Se a gente parar para pensar uma geração atrás, nada disso estava à disposição das empresas, né? Era muito fácil driblar a responsabilidade das organizações em relação a essa transformação
social. Agora a gente tem várias possibilidades, o pacto é uma delas, existem outras, e a gente faz, na verdade, aí um grande convite para que elas conheçam essa possibilidade. Perfeito. Bom, e entrando no tema do evento e da conversa também, eu queria que a gente aprofundasse nessa discussão do quanto a comunicação é uma forma da gente influenciar o poder, né? E aí, enfim, a gente pode fazer isso com um viés de educativo, a gente pode fazer isso num viés de influenciar comportamento, desafiar desigualdades, né? Desafiar discursos dominantes, né? Então tem uma série de formas de fazer isso, né? Mas eu queria que vocês contassem, na experiência de vocês, o quanto isso é um processo de quase adaptação à linguagem que já existe, a linguagem dominante, ou vocês se sentem mais como hackers, né? Vocês estão ali colocando uma mensagem num veículo, num canal que é ali estruturante. Christian, você pode começar? Tá. Bom, vamos. Pior que vai muito longe isso. 1988, os povos indígenas, aquele período, até antes da Constituição, da última Constituição, eles eram vistos como tutelados. O que isso significa? Significa que, para qualquer tipo de coisa que o indígena quisesse fazer, ele tinha que pedir permissão da FUNAI. Seja para entrar na faculdade, sair do país, fazer um documento com a carteira de motorista. Então, basicamente, isso significa que o indígena vivia sob a tutela do governo bom, não exatamente do governo, mas do Estado. Então, não tinha muita essa individualidade. Ele não era considerado, não podia nem ser considerado um cidadão brasileiro. Foi a partir de 1988 que os povos indígenas passam a ser cidadãos brasileiros com direitos e deveres, né? Então, isso, inclusive, é uma fake news que se espalhou durante um bom tempo, de que o indígena não poderia fazer qualquer coisa, que não ia ser preso, que não ia ter punição, que é muito pelo contrário. A partir de 1988, os povos indígenas passam a ter direitos e deveres como qualquer cidadão brasileiro, exceto pelos dois artigos da Constituição relacionados à demarcação de territórios indígenas e ao exercer o usufruto do território para continuidade da cultura. E aí, toda essa parada do impacto, isso voltando nesse aspecto de 1988, já existia um movimento indígena, os povos indígenas eles já se movimentavam de maneira política para conseguir esses direitos, e conseguiram, tanto que essas lideranças da Constituição são chamadas, né, de lideranças da Constituinte. Inclusive, tem um vivo até hoje, que é o Raoni, por isso que ele é tão importante para o movimento indígena até hoje, porque ele foi uma liderança dessa Constituinte. E lá naquele período, a luta do movimento indígena estava tão pautada pelo mínimo, né, pelo sobreviver, pelo mínimo do direito de existir, que naquele período as pessoas já nos olhavam e olhavam como índios. E aí naquele espaço, o movimento ele precisava ser reconhecido pela sociedade civil, pelos políticos, eles adotaram e falaram, beleza, somos os índios. Se vocês veem esse grupo e nos colocam dentro dessa coletividade como índios, a gente adota isso, apesar da gente não concordar. E aí surgem outras gerações, né, posteriormente ali a 1988, essas gerações que criaram as primeiras organizações indígenas, como a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, posteriormente a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E aí foram essas pessoas que a gente pode considerar uma segunda geração ali do movimento indígena que começou também a pensar e articular essas organizações para conseguir conversar de igual para igual, seja com a organização, com o governo ou com a organização privada, para conseguir também conseguir garantir os direitos dos povos indígenas no Brasil. E aí a gente vem para uma terceira geração, que hoje são os comunicadores indígenas, né, que vem justamente para pegar aquele período, né, onde lá da Constituinte, onde mesmo os indígenas daquele período adotaram a parte do índio para se nomearem muito mais politicamente falando, e aí a geração atual dos comunicadores indígenas tem que falar, não é índio, é indígena.
ou chegar e falar, não, o olhar que vocês têm do índio, né, preguiçoso, não é exatamente isso, aí a gente tem que explicar todo o contexto histórico. Então, o movimento indígena ele vai se dividindo nessas diferentes camadas, nessas diferentes gerações, cada uma com uma responsabilidade, né? E aí isso vincula ao que eu disse ali no começo, como um indígena nasce, ele já nasce dentro de uma luta, já nasce dentro de um aspecto de geração, e essa geração que eu tô hoje, né? Essa geração dos comunicadores indígenas é como nos vemos, como que essa luta foi ao longo do tempo. E meu pai, ele é uma liderança indígena, e ele foi dessa geração que fundou as primeiras organizações. E aí tem sido esse o nosso papel como da minha parte como comunicador. E aí existe lideranças que falam sobre explica tudo isso apenas com uma frase, né? Se as lideranças indígenas antes lutavam com burdunas e flechas, lutavam diante, né, com falas muito fortes. E aí hoje a gente tem a geração da juventude indígena que luta, né, com as câmeras, com os celulares, né, com as redes sociais e também influenciando, né, decisões onde, por exemplo, de maneira muito concisa, dá para ver que a ministra dos povos indígenas hoje é uma das pessoas mais seguidas do Instagram, é a indígena mais seguida do Instagram. Então, como que a comunicação ela influenciou a ponto de ser possível que hoje os povos indígenas tenham poder de influência política para conseguir brigar de igual para igual. Não sei nem se isso é possível, porque quando a gente trata os povos indígenas são menos de 1% da população brasileira. Então, a gente é não só minoria racial, mas também minoria mesmo, assim, de número. Então, mesmo assim, a gente tem uma força muito grande, justamente porque eu não estou lutando hoje pelos que estão aqui já. Eu estou aqui hoje, conversando inclusive com vocês, por todos os meus parentes indígenas que lutaram lá atrás. Seja na geração da Constituinte, seja na geração que criou as primeiras organizações indígenas, ou os primeiros comunicadores lá atrás, né? Então, esse é o impacto que a comunicação tem para os povos indígenas e tudo que a gente tem usufruído ao longo desses últimos tempos, e que muito provavelmente também tem esse questionamento que a gente faz, né, dessa geração atual de perceber que tipo de ancião você quer ser lembrado, né, para as futuras gerações. Como você quer eu tenho um filho de 6 anos já, e como que eu quero que meu filho me veja e como eu vou inspirá-lo para que ele continue essa luta? Como que eu vou deixar esse mundo um pouco melhor para que ele possa continuar, né? E aí continuar também as próximas gerações. Isso que a gente nem entrou no papo de que os povos indígenas são um dos principais protetores do meio ambiente, né? Dos territórios indígenas serem protegidos. Mas isso aí a gente vai desenvolvendo ao longo da conversa. Juliana? Eu sinto, Van, que todos nós estamos jogando num jogo vencido já por um outro grupo. E a gente precisa entender as regras desse jogo para depois tentar jogar da forma que a gente acha melhor. Então, eu acho que nesses 7 anos na frente de Think Yoga, e hoje também trabalhando com propósito, é um pouco dessa estratégia, né? Então, um exemplo. Lá atrás, né, a Think Yoga começou como um blog, e os textos que eu publicava para falar de estupro, para falar de aborto, vinham acompanhados com uma imagem que era uma ilustração de aquarela. Então, a gente usava tons super, sabe, candy colors, sabe, ilustrações super bonitas. Então, é quase como, assim, pode vir, né? Aqui é um lugar suave, e a pessoa entrava e era um texto sobre estupro, né? Então, sempre tentando fazer um jogo de comunicação de como que a gente consegue fazer com que a gente fale também não só com esses convertidos, né? Não só com quem já está entendendo e quer conversar com a gente. Então, acredito que seja um pouco isso. Assim, não dá para começar um jogo novo do zero, né? Acho que é importante entender as regras e depois entender como que você pode quebrá-las. Gibson? Bom, eu acho que quando a gente fala
de racismo e mercado corporativo, você tem 2 grandes pilares, né? O primeiro pilar é o pilar social, é a responsabilidade da empresa quanto à sociedade, e o outro pilar é o pilar econômico, de fato, né? Hoje as empresas correm risco de reputação, se engajam em grandes escândalos, e aí são milhões de reais envolvidos para tentar diminuir um pouco desses transtornos. E quando você fala de ESG, é valorizar o quanto essa empresa vale em relação a ter bons indicadores de ESG, e aí a gente enquadra o pilar racial dentro do S, sobretudo, como também do de governança, mas principalmente no S. Então, eu acho que trazer mecanismos e para oferecer às empresas essa possibilidade é delicado, porque você primeiro tem que chegar tocando nela onde ela sente, que é o bolso, né? E aí a comunicação tem, de fato, um poder muito decisivo de influenciar, mas ao longo desse diálogo, porque é um diálogo que precisa ser construído. Você não vai, numa conversa, convencer a empresa a se engajar numa causa que muitas vezes ela não sente, né? Então, você tem uma jornada aí pela frente. E durante essa jornada, você começa com esse diálogo corporativo, econômico, para depois ir mostrando a ela que esses aspectos sociais também importam e influenciam na longevidade, na lucratividade dessa empresa, na reputação dela, no valor dela em relação às ações, a investidores, a acionistas. Tem muita coisa engajada no meio dessa pauta que quem olha uma foto não vê, né? Quem olha uma foto não vê. Quem olha uma matéria de um funcionário sendo agredido numa loja não vê, ou de um cliente sendo morto numa loja não vê, mas tem muita coisa por trás dessas informações que influenciam na economia do próprio país de uma forma geral. Outro dia eu vi uma reportagem falando assim, que a cada R$100 que é consumido no país, R$70 é em torno, a maioria desses R$70 é consumido por pessoas pretas. Imagina se essas pessoas pretas começassem a decidir só consumir de empresas que são socialmente responsáveis e que apresentam indicadores corretos. Eu acho que a gente ia quebrar muita coisa no país, não ia? Muita gente que é superpotência ia de uma hora para outra precisar rever os seus conceitos. Mas a gente não precisa fazer isso dessa forma. Eu vou insistir na educação, eu vou insistir na colaboração, eu vou continuar insistindo na sociabilidade. Existem formas de transformar e de virar essa chave de maneira tranquila, segura, educativa e construtiva. Existem organizações que podem ajudar as empresas a fazer isso. E a comunicação tem sido a maior estratégia do pacto para dialogar com todos os segmentos da sociedade. A gente tem um diálogo aberto com lideranças dos movimentos negros do país inteiro, porque é importante ouvir os anseios dessa representatividade, mas também é importante ouvir como as empresas podem conduzir essa pauta e quais as dificuldades que as empresas encontram para acelerar essa pauta. Algumas têm dificuldade de dar o pontapé inicial, outras já deram esse pontapé inicial, mas precisam de um suporte especializado para poder acelerar essa agenda e, de uma certa maneira, a gente se transforma num hub que congrega vários parceiros para poder dar suporte a essa frente da sociedade. E Gibson, acho que até emendando com o que você já começou a contar, como que é essa você disse mesmo, é uma jornada, né? Mas quando vocês chegam com a proposta do protocolo, como você diria que é essa jornada? Assim, não precisa citar nenhum exemplo nominal, mas assim, a empresa talvez ela já tenha ali um mínimo interesse em falar sobre o assunto, porque está conversando com vocês, mas como que é esse caminho até ela chegar ali num bom índice, por exemplo, né? Que tipo de discussões difíceis vocês costumam encarar? Olha, a primeira é mostrar para ela que não tem uma concorrência saudável. Todas estão, de fato, com um desafio posto na mesa. Então, não tem essa preocupação de dizer assim, o meu concorrente está melhor do que eu. Quando a gente fala de diversidade, que é uma pauta que tem sido valorizada muito intensamente há poucos anos, 15, 20 anos, você precisa entender que há nuances aí, Tem variações. A gente não vive num país, a gente vive num continente. E aí, quando você fala de diversidade de uma região para outra, os índices totalmente são discrepantes. A gente sempre fala, quando vai tentar convencer a empresa numa primeira conversa sobre equidade racial, primeiro é o contexto de como é a representatividade negra e de gênero na região que a empresa está instalada. Isso é um ponto que assim, a gente sempre chama atenção. E mostrar para essa empresa que, se comparar a outras regiões, vai haver essa variabilidade muito grande.
O segundo ponto é mostrar que existe agora ferramentas matemáticas. A gente sai do empírico, do eu acho, eu sinto, eu vejo, para uma fórmula que te entrega um número. E aí, contra números, não há argumentos. Né? Uma empresa que, de fato, está comprometida com uma mudança real, efetiva, e aí eu estava ouvindo o Salute falando, né, do desafio dele de mostrar para fora dos muros da empresa o que a empresa está fazendo, é muito real com o que a gente encontra nas grandes empresas. As grandes empresas já estão fazendo muita coisa, mas elas ainda se encontram nessa barreira de comunicar para fora o que elas estão fazendo, porque elas têm medo de estarem fazendo de forma equivocada, o que também acontece. E que é legítimo que elas encontrem organizações especializadas, porque ninguém é obrigado a ser especializado em racismo, em equidade racial, ninguém é obrigado a ser especializado em LGBT, em etarismo, ninguém é obrigado, mas a gente precisa, como organização da sociedade, buscar quem é especializado para poder caminhar da forma correta e acelerar essas agendas. Eu acho que as empresas que conseguem entender o poder da parceria ganham muito mais celeridade em relação ao assunto e quebram mais facilmente essa barreira de não comunicar o que eu estou fazendo, ou o que elas estão fazendo para melhorar a sociedade. E ter uma comunidade também, né, é isso. Vocês criam, de certa forma, um espaço seguro para essa troca, né? E falando de empresas, queria puxar aqui com a Juliana, que agora até acho que é legal você contar um pouco mais do Estúdio Julis, que você tem trabalhado muito essa questão de propósito, que é uma palavra que a gente ouve bastante na boca de muita gente, de muita marca, né? A gente tem aqui no Instituto MOL, a gente faz o Guia MOL de Produtos Sociais, então a gente olha para a comunicação de produtos que tem ali uma proposta de doação, uma proposta de impacto social, e a gente vê, lógico, muitos casos interessantes, inspiradores, mas também muita coisa que deixa a desejar, né? Então, queria que você contasse também um pouco dessa sua experiência em trabalhar propósito com marcas, né? Como vem esse pedido e também quais são os pequenos choques, como que é feita essa negociação. Ai, perfeito, Van. Eu acho que é até interessante começar essa conversa separando causa de propósito. E a gente teve uma onda também no setor privado de confusão dessas duas coisas, né? Então, a causa é aquele negócio que é gigante e que não pertence a ninguém, mas que todos nós podemos trabalhar, né, em conjunto para buscar soluções para questões dessas causas, né? O propósito é nosso, é mais individual, é o que nos faz único, né? É o que é mais customizado para empresas, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento dessa separação para que a gente não use causas, né, transforme nosso propósito e surfe causas, né, só para poder se posicionar de uma forma que faz sentido naquele momento, né? Então, foi a sensação que eu tive, né, e acho que, na verdade, muito balizada por muitos exemplos do que a gente vê, né, de muitas marcas, muitas empresas usando causas de maneira equivocada, né, para fazer seu posicionamento, vender produtos, criar suas comunicações, tentando, de alguma forma, se engajar com esses grupos, mas também jogando no lixo essas causas depois, quando não mais nos interessam, né? Então, a minha conversa é assim, calma lá, pessoal, acho que a gente precisa revisitar o nosso propósito e entender qual que é o nosso lugar do mundo enquanto empresas. Nosso propósito depois serve a causas, se a gente tem ele claro, né? Ele vai ser essa força ativa da nossa existência. E aí, assim, a gente pode andar paralelamente a essas causas. Então, o Estúdio Julis, ele foi criado em 2022, desculpa, né? Foi fundado oficialmente em 2022, e veio bastante da minha experiência em Think Olga, né? Então, qual que era essa dificuldade, né? Então, se a gente tinha essa visão de um mundo que podia ser e que tinha uma jornada de dificuldade, de explicação, de conscientização, de engajamento para esse mundo que a gente enxergava que era possível existir, a gente precisava contar essa visão, né? Então, assim, para você ter um negócio de sucesso, é óbvio que muitas coisas são necessárias, né? Então, 1000 planilhas de Excel, né? Operação, coordenação. Mas se você não tem uma história que explica esse mundo onde você quer viver, né, onde você pode mostrar esse sonho, né, onde você pode fazer esse convite para que as pessoas venham morar nesse mundo com você, é muito difícil
para as pessoas confiarem e estarem com você, né? Então, foi esse entendimento que eu tive nesses 7 anos, trabalhando em Think Yoga, né? Trabalhando com um propósito, né, feminista, com causas feministas, e de convencimento também de um jogo que eu falei que está vencido, né? Então, como que eu também conseguia fazer esse convencimento de que a gente pudesse ter apoio, seja financeiro, seja de pessoas ao nosso lado, né? Era podendo contar com clareza tudo isso que a gente estava enxergando. Né, tudo isso que a gente achava que era possível. Então, quando eu saio de Think Yoga, a minha proposta não é só para empresas, né, não é só setor privado, é para quem tem uma visão. Você tem essa visão, né, como que você pode contar para o mundo com clareza? Como você pode criar essa comunidade que quer morar nesse mundo com você? Né? Então, é esse apoio, né, essa consultoria, esse apoio de entendimento desse propósito, dessa história de marca, né, que revisita a memória, né, que respeita legados, mas que também muitas vezes pode atualizar um legado. Né? Às vezes a gente se sente preso por um legado como se ele fosse uma âncora de navio, e eu sempre falo que precisa ser igual uma raiz de árvore que mantém o ciclo da vida, né? A gente sempre mudando e se atualizando para poder se manter vivo, né? Então, é esse o processo que a gente faz com o Estúdio Julis, tem sido um processo muito bonito, de pessoas que querem, de fato, entender assim, qual que é esse propósito, qual que é esse meu lugar no mundo, e, a partir daí, como que eu consigo me alinhar com verdade, né, e com respeito a causas. Muito bom. E pensando nesse lugar de sonho, nesse lugar de propósito, queria perguntar aqui para o Christian, você citou aí algumas pessoas, né, outras lideranças indígenas que são super conhecidas, que abriram ali caminhos com diferentes, né, em diferentes contextos, com diferentes vieses. E eu queria que você contasse um pouco o que é esse sonho de futuro que você vê para essa comunicação, seja sua, seja de outros comunicadores indígenas, né? O que a gente está mirando como um propósito? Tá, então, apesar de me comunicar e falar sobre povos indígenas desde que me entendo como gente, eu só fui adentrar esse mundo da criação de conteúdo sobre povos indígenas, da influência, da utilização estratégica das redes sociais, né, para chegar a esse público, pensar como falar sobre povos indígenas e trazer essas informações relacionadas aos povos indígenas de maneira estratégica para realmente fazer essa mudança no mundo. Isso comecei em janeiro. Até então, eu trabalhava em organizações não governamentais, produzindo conteúdo também sobre povos indígenas, sobre questões socioambientais, mudanças climáticas, mas eram produtos que ficavam para a organização, não eram. E às vezes tinha um pouquinho da minha visão como indígena, né? Como pessoa que também, né, que está envolvido com outros povos também, mas que às vezes tinha que passar por várias pessoas, e aí não acaba que um pouquinho da sua essência vai se perdendo ao longo, né, dessa produção. Então, eu decidi fazer pela minha pessoa mesmo, chegar e produzir esse conteúdo e ser esse criador de conteúdo há pouco mais, vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano aí. E foi nesse ponto que, como uma organização própria, agora, né, você deixa um pouco esse estado de pessoa e começa a se ver como uma organização, né? De ter que, de repente, ver quem pode editar teu vídeo, quem pode gerenciar teus contratos, e já se torna uma coisa um pouco maior. E aí eu vejo que, dentro desse cenário dos influenciadores indígenas, a gente tem tido muitos criadores que estão ou estão nesse processo de adoecimento, né, por conta de lidar com coisas muito pesadas, e coisas relacionadas ao mundo indígena que são violentas de se lidar. Imagina você, como indígena, ter que noticiar para as pessoas, trazendo um pouco o exemplo da pandemia, né? Noticiar gradualmente a morte do seu povo durante a Covid. O meu povo, o povo Chavante, foi o povo mais afetado na Covid. Chegou um período que saiu uma matéria dizendo que a cada 3 chavantes que entravam no UTI, só um voltava. E nessa estatística entrou meu avô, minha avó e o meu pai. E aí o único que voltou, e nessa estatística, foi o meu pai.
Então eu tive que noticiar isso naquele período, né? Porque você está no meio da luta. Até aquele momento eu nem tinha percebido essa violência. Eu estou ali fazendo a comunicação indígena, nem tinha me ligado nisso. Então isso, durante algum tempo, ferrou muito a minha cabeça e ferrou muito a cabeça de muitos outros comunicadores indígenas. Então, o que eu, pelo menos, vejo de futuro, ou desejo que seja, que né, os comunicadores indígenas, essas pessoas que têm feito esse trabalho social muito importante, né, e que são muitos aí, tenham pelo menos estabilidade, segurança assim, financeira, tenham apoio de empresas, porque infelizmente a realidade que eu vejo hoje é que vão lembrar dos povos desses criadores, desses produtores de conteúdo indígena só no mês de abril, né, o mês dos povos indígenas, ou vão lembrar lá perto de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, ou vão lembrar em pontos muito, né, saiu alguma coisa relacionada a povos indígenas, aí chamam o influenciador. Então, eu queria muito que as empresas, que as organizações pudessem olhar para esses comunicadores indígenas e dar essa segurança na produção de conteúdo, porque a vontade ela existe muito grande. A gente já faz esse trabalho meio que de graça, né? E aí eu acho que esse seria mais o meu sonho para os criadores, comunicadores indígenas, que as empresas olhem de um modo um pouco mais amplo, né, para esse trabalho de impacto que a gente tem feito, de explicar, né, para as novas gerações o que são os povos indígenas, a importância dos povos indígenas, dos territórios. Então, hoje também tem essa questão da proteção do meio ambiente, de você conseguir visualizar muito facilmente, né, por meio de satélites, ao longo dos anos, ver que os territórios indígenas vão se tornando ilhas verdes no nosso Brasil, e de perceber que realmente é a última barreira aí das mudanças climáticas, e também de apoiar, né, esses comunicadores para que a gente consiga noticiar isso com o olhar indígena, com a voz indígena, para que a gente tenha um mundo agora olhando, né, minimamente sustentável nos próximos anos, para os nossos filhos, para os nossos netos, né, e aí de conseguir realmente melhorar tudo isso por meio, seja da comunicação indígena e dessas personalidades indígenas, ou do movimento indígena como um todo. Acho que é isso que eu tenho visualizado. Acho que todo mundo quer viver esse futuro, que eu espero que ele não esteja distante. Bom, a gente está estourado aqui de tempo. Eu não sei se tem alguma pergunta da plateia, ou se a gente toma um cafezinho, reabastece. Tem ali uma pessoa. Até essa crítica que foi feita à imprensa e tal, é porque passa muito pela linguagem ser uma forma de poder, né? E aí, principalmente nessa comunicação de causas, as palavras têm muito valor, e valor político e poder, e a gente sabe que é muito fácil dela ser esvaziada também, né? Então, a gente tem exemplos recentes famosos, tipo empoderamento, revolução, que vão sendo usadas muito pela chave de estimular o consumo. Então, eu queria ouvir um pouco vocês três, como é que vocês manobram assim, esse uso de conceitos e palavras que vão sendo esvaziadas de valor, se isso... Enfim, como é que vocês lidam com isso? Nossa, os dois olharam para mim, vai lá. Olha, eu acho que tem a ver com hackear o sistema. Quando a gente fala, por exemplo, de desigualdade social, a gente está falando de uma história de 300, 400 anos. Então, de uma certa maneira, a gente já se educou a driblar todos esses obstáculos. E, como eu falei antes, né, se eu fosse chegar numa empresa para convencê-la a aderir à causa racial, seja pela população preta ou indígena, por exemplo, falando o que eu penso, eu sairia dali chutado. Então, eu preciso chegar lá com um conceito de linguagem que eu minimamente preciso interessá-los. E eu acho que tem a ver com o que você perguntou, né? A gente, de uma certa maneira, o brasileiro tem esse jeitinho, né? Ele é flexível, para não dizer que ele é malandro. Ele é flexível. Ele vai se moldando às necessidades daquilo que ele tem como desafio na frente dele. E eu acho que isso não vai mudar, certo? De uma certa maneira, a gente consegue se flexibilizar para entregar o mínimo do que interessa para o outro lado e conquistar também um pouco de espaço para aquilo que a gente defende. Mari, achei ótima a sua pergunta, né? Porque acho que já vivi isso em duas ondas, né? Então, primeiro, com o empoderamento, né, que você trouxe, e quando a gente falava sobre isso, as pessoas, meu Deus, que sono, que preguiça, todo mundo falando disso, tá na camiseta até das fast fashion, nananana.
E agora com propósito também, que é uma palavra que as pessoas também têm preguiça, né? Porque também já virou essa buzzword usada para vender, sei lá, cursos ou tutorias de coaching, não sei, né? Mas acho que, pelo menos o meu posicionamento eu não vou largar a mão dessas palavras, né? Não vai ser de vocês, é de todo mundo, é nossa. E eu vou manter o meu posicionamento de trazer o significado que é o correto, né? Ou pelo menos como eu gostaria que fosse aplicado corretamente. Então, acho que, de novo, no jogo vencido, né? Ou perdido, por quem, dependendo do grupo que você está vendo, né? Eu não vou largar a mão. Vou continuar usando da forma que acho que é correta, passando pela parte de educação, como o Gui falou, né? Acho que sempre tentar trazer, como eu falei para vocês, com licença, posso falar sobre causa e propósito, né? Vamos, talvez, adequar a nossa forma de falar, né? Eu saí de uma imersão ontem, recentemente, né? Dentro de um grupo, e também era, sabe, estavam usando a palavra causa. Tem o que é a nossa causa? Não, é propósito. Sabe? Causa não é nossa, causa é de todo mundo, né? Então, acho que a minha, assim, como eu vou me posicionar, não vou abrir mão, sabe? É nossa, é da forma que a gente acha que vai... Quando você fala desse jogo de poder, né? O que representa essa palavra? Como que a gente pode defendê-la? Né? Então, é isso. Se puder colaborar com a discussão. Saudades. A Maria e eu, a gente estudou juntas. Milhões de anos atrás. Não, faço das palavras dos dois as minhas. Eu só trago uma complementação de uma coisa que eu acho muito interessante no movimento indígena, que é a ressignificação de palavras, né? E aí tem um exemplo muito bom que, ultimamente, vamos explicar. Quando eu tenho um outro membro de um outro povo indígena, a gente nomeia ele de parente. Então, o parente indígena. Então, de repente, tem alguém na sala aqui que é Kayapó. Então, o parente Kayapó ali. Então, a gente se vê realmente como uma família gigantesca. Os povos indígenas se veem dessa maneira. E, ultimamente, né, os povos indígenas eles têm adentrado espaços de poder, né, e têm conseguido realmente chegar nesses espaços, né, como eu trouxe um exemplo mais cedo, a ministra Sônia Guajajara, a deputada federal Célia Chacriabá, e aí tem um outro termo que se chama excelentíssimos, né? E aí o que aconteceu? Viraram os parentíssimos. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, né, de significar as palavras, de trazer novos conceitos. O movimento indígena adora fazer isso. E aí, quando eu estava, em 2018, eu consegui ter o feito de visitar todos os territórios indígenas do meu estado, o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso tem 42 povos indígenas, 7 regionais, né? Que a gente conseguiu visitar por conta de um trabalho lá bom, agora não vem um caso, mas é um trabalho de monitoramento, de ver o que estava realmente acontecendo no estado. E aí teve uma liderança indígena que chegou em mim, mas chegou na plenária, né, para falar sobre o meu trabalho, elogiar, e ele falou que eu era um guerreiro digital. Então, o movimento indígena adora fazer essa ressignificação de palavras, eu só quis trazer esse conhecimento aí para vocês. Bom, acho que é um encerramento ótimo para uma conversa curta, porque falar de linguagem podia durar o dia inteiro, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, as contribuições de vocês, espero que vocês tenham gostado da conversa, e muito obrigada.